Agora eu vou te dar uma outra dica muito importante. Falávamos anteriormente sobre ter um horário fixo para que a criança faça a sua tarefa, a sua atividade. Uma coisa importante aqui é que você leve em consideração as coisas que a criança gosta de fazer, as coisas que a criança precisa desempenhar durante o dia a dia. Você pode muito bem chamar a sua criança, o seu adolescente, ali depois ali dos 6, 7 anos, assim, ali dos 7, 8 anos, você pode bem chamar essa criança e conversar com ela. Olha, durante a semana nós temos essas obrigações na segunda, nós temos esses eventos que a gente precisa ir na terça, a gente tem essas coisas na quarta, essas na quinta, essas na sexta, essas no sábado, essas no domingo. Então você mostra para ela uma lista de coisas que ela precisa fazer. Então, por exemplo, se ela vai ao curso de inglês, ela tem o curso de inglês na terça e na quinta, ela precisa estar nesse lugar, nesses horários. Ou então, se ela tem natação, ou futebol, ou qualquer outra atividade, ela vai ter esses horários fixos na agenda dela. Então, você pega e distribui esses horários fixos, que não podem ser movidos, na agenda dela. Depois você pega coisas como, por exemplo, a tarefa, ou então arrumar o quarto, juntar as fezes do cachorro, sabe? Coisas que a criança precisa, que ela assumiu como um compromisso, ou que ela realmente precisa desempenhar, mas que não tem um horário fixo para isso. Então você diz para a criança, olha, essas aqui são as coisas que você precisa fazer durante a semana e que não tem um horário fixo. Agora eu quero que você coloque aqui nesses horários, né? Se dá uma agendinha para ela com os dias da semana, os horários, né? E quero que você distribua aqui da forma como você quiser. Tá? Então ela precisa fazer aquilo, mas ela pode escolher o horário que ela vai fazer aquilo. Sabe? Isso ajuda a criança a crescer na tomada de decisão. Essa criança vai começar a exercitar positivamente a sua vontade de escolha. Essa criança vai começar a colocar em prática algo que hoje falta a muitos adultos, sabe? Tem muito adulto por aí hoje que não sabe fazer escolha, né? Por quê? Porque nunca teve a chance de escolher nada na infância, né? Ou os pais escolhiam tudo ou não tinha opção, não tinha como escolher. Então, se a criança não pode escolher fazer ou não fazer alguma coisa, ela de repente pode escolher o horário em que ela vai fazer aquilo. Então permita isso, dê abertura para isso, sabe? Você ainda pergunta para ela assim, o que é que você gosta de fazer, gostaria de fazer na segunda-feira nos horários que estão livres? Sabe? Que você não tem nada de obrigatório para fazer. Ah, eu queria poder jogar bola com o coleguinha, eu queria poder assistir um pouco de televisão. Tá, então a gente vai estudar aqui agora os horários que você vai fazer essas coisas. Então, por exemplo, assistir televisão tem que ser tempo limitado. Jogar videogame, se vai ter, tem que ser limitado. Conversar, brincar com o coleguinha, tem que ser limitado. Essas coisas são prazerosas para a criança e elas precisam ter um limite, porque assim você ensina a sua criança desde cedo que na vida existem coisas boas, gostosas, a nossa vida não deve ser uma chatice, tá? Mas é importante a criança descobrir que a vida não pode ser gostosa o tempo inteiro. Tem momentos de chatice na nossa vida, tem. Né? Você precisa ir no cartório, que é coisa mais chata. Entendeu? Você precisa ficar na fila do banco ou na fila do supermercado, você tem que pagar conta, não é gostoso o tempo todo. Né? Então, você precisa ensinar para o seu filho desde cedo essa realidade, para que não precise aprender com o mundo lá fora, porque o mundo lá fora ele chuta. Né? Então é importante que a criança aprenda desde cedo que vou assistir televisão agora, minha mãe deixou, mas é por 1 hora ou é por 30 minutos. Também o tipo de programação, o tipo de videogame que a criança tem acesso são de vital importância. Olha só, qual é a diferença entre as... Porque, olha, pensa, 1 hora, se a gente for pensar só em tempo, 1 hora de televisão é uma coisa se você passa 1 hora assistindo um documentário sobre a tundra no Discovery Channel, por exemplo, ou em algum outro canal de documentários. Agora, é completamente diferente se você passa assistindo 1 hora daqueles desenhos que tudo explode, e a galinha solta raio laser pelos olhos, e o gigante cai, e daí o navio explode, sabe? Cheio de luzes e barulhos e etc e tal, né? É muito diferente. Então, não é só quantidade, mas também qualidade que precisa ser observada pelos pais. Isso posto,
deixe que a criança escolha dentro das possibilidades que você propõe. Tá? Então, você tem 24 horas no dia. Esse horário você está dormindo, esse horário você tem as refeições que você tem que fazer, esse horário você está na escola, você está estudando, esse horário aqui essas outras atividades você precisa desempenhar. Encaixa elas aí, e essas outras atividades você me disse que gosta de fazer, então eu vou colocar aqui alguns limites, vou escolher o tipo de programação que você pode assistir, ou os horários, o limite de tempo que você pode assistir, e daí deixa a criança escolher dentro daqueles horários que estão livres, quando é que ela vai assistir, e dentro daquela programação que você propõe, quais são os elementos que ela quer colocar no dia a dia dela.